A Premier League tá de volta depois de uma data FIFA que, meu Deus, parece que durou um mês e não acabava nunca. Então, estamos de volta. E o primeiro jogo tinha que ser da gente, da oitava rodada, abrindo os trabalhos nesse fim de semana. Tottenham e West Ham fizeram um jogo interessante para um dos lados e um pouco preocupante para o outro. Então, trago aqui a palavra do que eu acho, do que eu achei desse jogo, que pra gente é bastante positivo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa um like, compartilhem, e ajuda demais. Falando do jogo, o Tottenham veio com bastante novidade, comparado com o jogo do Brighton e o que vinha sendo antes. A gente contou com retornos importantes de jogadores, tanto importantes para o time titular como para a composição do elenco. Então, o Wilson estava de volta, o Richarlison estava começando no banco, e isso para o elenco é algo muito bom, algo muito positivo. São jogadores, pontos de referências, mais o Son do que o Richarlison, né? Pelo excesso de lesões que ele teve. O Son acaba sendo um pouco mais desequilibrante em comparado ao Richarlison, mas não deixa de ser importante. E aí, em comparação com o jogo do Brighton, né? Antes da data FIFA, o Tottenham praticamente veio dos mesmos moldes. Então, Vicario no gol, Pedro Porro, Romero, Van de Ven e o Doug na zaga. Kulusevski, Bissouma e Madison. Johnson, Solanke e aí a novidade que estava sendo o último Werner, até pela função, acaba entrando o Heung-min voltando de lesão, como eu tinha dito antes, e fazendo uma partida sensacional, o que se espera bastante dele. Para um jogo que a gente pegou um adversário bastante parelho em sentido de resultados nos últimos anos e como vinha sendo construído, então a gente me preocupou bastante, porque é um nível de Newcastle, é um nível de Brighton, um nível de Aston Villa, o West Ham tá ali nesse bolo, e é sempre um incômodo. Então, o Tottenham, desde o começo do jogo, imprimiu seu ritmo, veio bem para cima, conseguiu dar alguns chutes a gol, criar muitas chances, mas o time armado pelo Lopetegui fechou todos os espaços. É um time que a linha de defesa, né, os quatro atrás, mais os dois volantes, estavam muito próximos, e quando o Tottenham vinha mais pro ataque, chegava mais à grande área, as duas linhas se aproximavam mais ainda e fechando, basicamente estacionando o ônibus na frente da área. E isso dificulta bastante se você quer o que vinha sendo o Tottenham, né? A profundidade da linha de fundo, toque dentro da área. Acho que para esse jogo ia ser bem complicado isso, e foi. Tanto que o Tottenham estava amassando o West Ham, mas quem acaba fazendo o gol é o West Ham, num meio contra-ataque, e um pouco de desorganização do sistema defensivo, que acaba sendo ainda um grande problema. E aí o West Ham abre o placar, a gente conhece um cenário diferente, porque comparado aos últimos jogos e os últimos resultados, o Tottenham não saiu atrás do placar, muito pelo contrário, abriu e ampliou, com exceção do jogo contra o Brighton da última rodada, que o Tottenham abre o placar e toma virada. Nesse, a gente estava atrás do placar e precisaria dar uma resposta. E foi uma resposta muito contundente. O Tottenham veio pro ataque com organização, contou com os jogadores que precisava contar. E aí eu destaco tanto a volta do Heung-min, que, como eu disse, é um jogador muito importante e desequilibrante para o elenco, mas eu destaco mais ainda a partida do Kulusevski, que tava jogando no esquema tático, joga na direita, mas movimentou muito mais. Tava na esquerda, tava no meio, tava no ataque, tava na ponta. É um jogador que procurou o jogo a todo momento. Acabou fazendo a função do Madison. O Madison foi muito pouco acionado, apareceu muito pouco,
E aí quem colocou a bola debaixo do braço e falou conta comigo é o Kulusevski, e ele detonou esse jogo, jogou muito bem, teve, ele teve seu gol e assistência, então ele não teve uma assistência, mas ele teve seu gol, foi muito importante, e espero que continue assim, né, se a gente pega o recorte do final da última temporada, foi bem abaixo, ele começou a decair bastante e tomar decisões erradas, mas dessa vez parece que está se acertando, tá ajudando muito o elenco, então isso é ótimo. Outro destaque muito positivo é o meio de campo, então tanto o Bissouma como o Pep Sarr que entrou depois, o Dogi voltou a jogar bem. O elenco conseguiu dar uma resposta muito interessante. Então ele acaba fazendo gol e empata a partida ainda no primeiro tempo, na jogada do Kulusevski com assistência do Madison. E a gente vai para o segundo tempo com uma substituição. Sai o Madison, que tinha praticamente nem aparecido para o jogo, e ele bota o Pep Sarr. Então a gente acaba mudando um pouco a estrutura do jogo, do jogo e da escalação como um todo. A gente acaba jogando com o Bissouma e o Pep Sarr como dois volantes, mais ou menos, né? O Pep Sarr indo um pouco mais ao ataque e o Kulusevski tendo espaço suficiente para trabalhar. E aos 52, numa jogada de linha de fundo, o Dogi, um passe do Son, acha o Dogi, que acaba achando o Bissouma na frente da área sozinho. Dá para dizer uma falha de marcação do Marco Antônio, claro que não é o atacante vai marcar, sabe? Mas você vendo a jogada, o Marco Antônio estava próximo do Bissouma, viu ele saindo disparado e mesmo assim ele só deixou o Bissouma aí, o que é muito bom pra gente. Então acaba tendo esse gol aos 52. Aos 55, a gente tinha virado o jogo e fez o terceiro gol com também uma jogada muito rápida ali com o Son, o Kulusevski. O Son acaba finalizando, a bola dá um bate e rebate ali entre os jogadores do West Ham e acaba entrando numa nossa felicidade. E aos 60, 5 minutos depois, o Son vai lá e anota o dele mesmo, vai na súmula, que coroando um retorno e uma partida muito boa do Tottenham. Ainda assim, falta acertar bastante coisa. O Tottenham, depois do quarto gol, ele relaxa um pouco. Não que o West Ham ia... O West Ham não tinha força para ir fazer um outro gol e aí acabar dando perigo ao placar. Mas o Tottenham abriu possibilidade de chance para o West Ham. O West Ham conseguiu chegar um pouco mais ao ataque, mas não foi o suficiente. E aí acaba começando as alterações, o Son sai, o Timo Werner entra, o Richarlison entra no lugar do Solanke, que, embora vão falar que não fez uma boa partida, se você pensar que na estrutura do Tottenham, os jogadores que estão fazendo a diferença na partida e durante os jogos são os seus pontas e os dois meias, o Solanke só tá ali meio que para fazer a função de 9 mesmo, de puxar e atrair a atenção da zaga. Se a bola sobrar, ok, ele pode fazer alguma coisa. A mesma coisa vai ser com o Richarlison quando ele voltar ao ritmo dele e de repente acaba pegando uma titularidade ou ser titular em um jogo de Copa, seja na Europa League ou na Carabao ou na FA. Eu acho que pro tipo de jogo e pelo tempo que a gente passou sem um centroavante mesmo, o 9 de fato vai ser só mais uma referência para puxar marcação, ele não vai ser o cara que vai ser acionado. E como a gente tem jogadores, né, os dois centroavantes, fazendo paralelo ali com o Harry Kane, que saía mais para buscar o jogo e distribuir também, né, ajudar na distribuição de jogo, o Richarlison e o Solanke não fazem isso. Eles são os 9s trazendo para o nosso futebol
O Pedro, por exemplo, do Flamengo, é o cara dentro da área. Se a bola sobrar, ele vai fazer o gol. Ele vai criar chance, ele vai dar a oportunidade de chutar o gol, se não ele chutar ao gol. Então, é mais ou menos esse perfil de centroavante que a gente tem no elenco. Do jeito que a gente vem jogando e pelo fato de ter tido meses sem um centroavante, o time aprendeu a jogar sem. Agora vai virar só mais uma referência e se ele tiver lá, seja o Richarlison ou o Solanke, vai aproveitar melhor a oportunidade. Também saiu o Bissouma para a entrada do Bentancur, então você mantém a estrutura de um volante fixo e o Pep Sarr, como já estava com 4 gols no placar, ele volta um pouco mais, mas não deixa de ir ao ataque e acaba ajudando mais na recomposição. E o Doug também sai pro Art Gray, que vem ganhando bastante chance, e isso é muito bom. Ele entra e já consegue. Ele não é um jogador que vai mudar a partida, mas é um jogador que está conseguindo manter uma constância ali nas suas atuações. É um jogador muito bom, muito jovem. De repente a gente pode estar usando muito mais ele nos jogos de Copa. De repente, numa fatídica lesão do Doug, ou que, enfim, suspensão por cartão, aquela coisa do tipo, Art Gray, ele tá pronto para fazer a função do Doug. Em contexto geral, o jogo foi muito bom. O Tottenham deu a resposta que a gente precisava, ainda mais depois do jogo contra o Brighton, que, como eu disse, foi muito ruim, muito esquisito como rolou tudo. O Tottenham volta a ganhar. Eu acho que de saldo de gol a gente não vai ter problema nessa temporada, porque se a gente for pegar alguns outros times ou algumas outras atuações do próprio Tottenham, o nosso problema era o ataque, que não estava funcionando. E agora tá funcionando. A defesa ainda tem os seus pontos a se ajustar, mas o ataque tem sido letal. São, sei lá, acho que fazendo uma conta rápida de cabeça, vai 13 jogos, são 13 gols em 4 jogos. A matemática é mais ou menos essa, porque a gente vem de goleadas recentes. Eu não sei se eu não lembro se o jogo do Brighton a gente também chegou a fazer bastante gols. Eu acho que não. Mas é mais ou menos essa matemática aí, fazendo aquela matemática de padaria bem rápida assim. É um ataque letal. Tá funcionando. E que bom. Mas defensivamente e 90 minutos como um todo, o Tottenham ainda precisa melhorar nas suas atuações. Manter o time ainda ligado, atento, porque o West Ham não foi tudo aquilo que se esperava, mas, por exemplo, pegar o Newcastle, por exemplo, se a gente, um minuto de desatenção, mesmo ganhando o jogo, eles têm jogadores que podem mudar a partida e ser um problema. Então, ainda isso é um problema pro Ange, que eu acho que agora é questão de tempo até acertar tudo bonitinho e tal. Com os jogadores de volta, acho que a gente vai ter mais possibilidades ao longo da temporada. Bom, é mais ou menos isso. Eu gostei da partida como um todo. Foi bem cedinho, como eu disse também. Mas é isso, oitava rodada. Precisando da resposta e deu. É o mais importante. Para os próximos jogos, e aí eu tô conferindo a minha colinha aqui, porque a gente pega o AZ Alkmaar pela Europa League, então também teremos um encontro de fim de semana, de meio de semana, fim de semana também, mas meio de semana bastante importante, porque aí eu coloco um asterístico no AZ Alkmaar, que não é um Feyenoord, né, em questão de nome, né? Não é um Feyenoord, não é um Ajax, mas é um time holandês interessante. Então, é de se ficar atento.
bolinha aqui mesmo, mas pra ver se a gente joga fora ou joga em casa. Se eu não me engano, é fora de casa. A gente pegou o Ferenc... Não, é em casa. Na quinta-feira, olha só. Às 4 da tarde, no nosso horário de Brasília. Tottenham e AZ Alkmaar pela Europa League. E volta a jogar pela Premier no domingo contra o Crystal Palace fora de casa. Crystal Palace que não vem muito bem, né? Tá ali perigando as lanternas do campeonato, mas não é porque é um time que tá mal hoje que quando ocorrer o jogo vai continuar mal. De repente vai que a gente ressuscita esses caras de alguma forma. Então é se manter atento. Mas é isso. Vão ser jogos bem interessantes, até porque marcado pro dia 30 a gente pega o Manchester City, né? Pela Carabao Cup. Então, vão ser jogos bem interessantes para o resto da temporada aí, pra gente ver o que pode ser feito. Se a gente vai ainda almejar alguma taça, que é o normal, né? Mas precisa ter resultados. E, enfim. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. É meio no improviso ainda, tô acordando. E colocar tudo o que rolou nesse jogo. E o que vem, a temporada do Tottenham, é um pouco complicado demais. Mas, enfim. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.